que o adulto hoje tem de reflexo do que foi a infância dele? Você que trabalha no consultório, trabalha com constelação, o que ainda tem reverbera dessa infância, cronológica, né, para a vida de um adulto hoje? É muito interessante nós analisarmos isso. O Bert, ele costuma dizer o seguinte, Bert Hellinger, que quem não soube ser pequeno na relação com os pais não consegue ser grande na relação com a família que se formou. É interessante porque talvez não houve uma maturidade para essa pessoa desenvolver. Então, quando a gente fala da nossa criança, sim, nós temos uma criança, fomos nós ontem, hierarquicamente entendendo, a criança vem antes. Mas essa criança lá, ela recebeu tudo que ela precisava receber, todo o amparo, todo o afeto, a condução, o direcionamento. Houve algum trauma? Porque se aconteceu isso, muitas vezes, parte nossa, do nosso inconsciente, fica cristalizada naquele momento. Então, muitas vezes, a gente costuma repetir situações ou buscar, por exemplo, em um parceiro ou uma parceira, aquele pai ou aquela mãe que a gente não teve, ou que a gente gostaria de ter tido, o pai ideal ou a mãe ideal, e não os reais. Se isso não foi trabalhado, se houve um trauma, aquela criança passou por alguma situação de abuso, seja físico, sexual, psicológico, isso muitas vezes vai se reverberar lá no adulto. O adulto, às vezes, ele não acredita que ele pode se defender, se proteger. Então, constantemente, hoje no consultório, às vezes, quando chega uma pessoa com uma situação dessa, né, às vezes a gente faz um processo de constelação familiar, a gente entende. Às vezes eu preciso fazer um trabalho de hipnoterapia com essa pessoa para voltar no momento do trauma, entender, ressignificar, para libertar aquela criança e para esse adulto assumir a idade dele, porque senão, muitas vezes é aquela criança que continua brigando. A gente vê adulto, às vezes, que não aceita certas realidades, né? Eu costumo dizer que isso é birra. Ainda está lá na criança, está dando birra, porque a realidade está posta, não tem o que fazer, mas é como se a pessoa esperneasse, gritasse, então eu não aceito, isso não acontece comigo. Acontece. Né? Então, entender, olhar para a realidade, tomar essa realidade, faz parte com que a gente integre essa criança e consiga dar um passo a mais em nosso processo. É complexo, né, porque a gente, enquanto nós, adultos, por exemplo, eu sei pelo menos conscientemente, eu sei um pouco do que eu tive, o que eu não tive na minha infância, né? Às vezes tem coisas até inconscientes que eu não percebi que faltou e que está me influenciando de alguma forma ainda hoje. Muito. A maior parte é inconsciente. E um dos grandes nomes do processo psicológico, né, que foi contemporâneo de Freud, Jung fala assim: até você trazer do seu inconsciente para o seu consciente certas situações, você vai repetindo histórias, processos, e vai dando a eles o nome de destino. Então, muitas vezes a pessoa fala assim: ah, eu tenho um dedinho podre para relacionamentos. Eu sempre atraio pessoas indisponíveis. Às vezes, quando a gente vai buscar lá inconscientemente, vai fazer um trabalho mais profundo terapêutico e a pessoa vai se compreender, e às vezes é mais até do que um processo da infância, é um processo sistêmico, que é o que as constelações familiares trazem. Às vezes, inconsciente da própria família. Né? Então, por exemplo, uma criança que viu um pai alcoólatra, beber, esbanjar o dinheiro, ou ser pego na porta do bar e tudo, sofreu com aquilo. Às vezes, eles mesmos na adolescência tinham que buscar o pai caído, como um paciente que eu tive uma vez na porta de um bar e tudo. E assim, jurar para eles mesmos que eles jamais passariam por aquela situação, porque eles sofreram com aquela situação. E de repente se encontrar numa situação de alcoolismo, de achar que estava bebendo, controlando e tal, e de repente perder a mão e se encontrar e falar assim, cara, eu estou repetindo meu pai, mas aquela criança está lá ainda. E o que que aquela criança quer? Ela quer o papai dela, ela ama o papai. Então, muitas vezes, é o que o Bert explica, às vezes é um movimento de pertencimento. Para eu pertencer, para eu amar aquele pai, o meu inconsciente acredita que precisa se tornar igual a ele. Qual que é a forma de mudar essa situação? Tirar lá do inconsciente, que é o que você falou, e trazer para o consciente. Esse é o processo do que a terapia faz, né? Do que muitas vezes uma constelação familiar mostra.
para a gente compreender, tirar desse inconsciente e trazer para o consciente, porque aí a gente para de repetir indiscriminadamente.